porque todo o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes ao Eterno, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então o homem antigamente usava o homem para intermediar sobre suas obras. Por exemplo, né? O Eterno ele bem queria falar com todo mundo, mas nem todo mundo queria ouvir o Eterno. Então eles escolheram uma pessoa para ser o representante pelo povo, como que é o que acontece hoje em dia, né, com a presidência. Então esse homem ele se levantava como o povo, como se ele fosse um homem só, e ele apresentava os sacrifícios e remediava ali a situação entre o homem com o Eterno. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também eles mesmos está rodeado de fraqueza. Então quer dizer o quê? Que esse homem, ele ia lá rogar ao Eterno perdão por aquelas pessoas que eram ignorantes segundo a lei. Mas também ele não era superior àquelas pessoas porque ele também estava na mesma condição. Então quer dizer o quê? Era uma pessoa carnal rogando por outra pessoa carnal e aquela pessoa carnal também era suscetível a cometer os mesmos erros. Ele trazia coisas, quando ele morria, o povo voltava a errar. E quando ele levantava outro homem, aí o povo começava a andar certo. Isso porque o que aquele homem trazia não era suficiente para manter o povo em pé o tempo inteiro. Isso você encontra lá no Velho Testamento, basicamente os juízes é o melhor exemplo. Quando tinha um juiz justo, todo mundo obedecia. Quando o juiz justo morria, todo mundo ia se debandar para Baal. E isso também entra na questão do tempo que nós estamos. Quando as pessoas eram justas, a palavra do Eterno tinha peso. Quando as pessoas pararam de obedecer, a palavra do Eterno perdeu peso. Por isso que você vai na rua, você vê um monte de congregação aberta, cada um fala o que quiser, e todos que estão naquela congregação é homem falando de homem. Como assim? É um pecador rogando por outros pecadores. E o pecador que está ensinando as escrituras nem obedece aquilo que ele está falando. Então tudo aquilo que aquele cara estava ensinando nessa congregação não servia para edificar aquele, porque o entendimento que ele tinha não edificava a si próprio, na verdade destruía. Então por isso que você vê uma pessoa falando que precisa se santificar, precisa fazer isso e aquilo, mas a pessoa não sabe nem o que significa santificar. A pessoa acha que santificar é o quê? Ler a Bíblia e fazer jejum, ou até mesmo ir na congregação. Santificar é quando você renova o entendimento. Não é porque você está lendo as escrituras que você já virou santo. Ou porque você jejua 8 vezes por dia aí, né? Como podemos dizer assim, bem exagerado, e você já virou santo. Você pode ler a Bíblia todo dia e jejuar todo dia. Se seu entendimento não for renovado ou você não obedecer nada do que você está lendo, você continua sendo a mesma coisa. Basicamente, as escrituras se tornou inútil na sua vida. Agora, se você lesse, jejuasse e obedecesse, o Eterno daria um entendimento para renovar o seu entendimento. Como assim? Tem a vida velha e tem a vida nova. A vida nova você não conhece porque o Eterno só dá quando o entendimento é renovado. Isso vem através de práticas novas. E isso é um bom exemplo para agora. Você ficou no arrebatamento. A sua vida te fez ficar no arrebatamento. E a vida nova que você vai ganhar dentro desse canal vai te conduzir para a vida eterna. E isso você vai ver diretamente na prática. Por isso que foi falado em alguns vídeos a respeito de tá usando química, dá para tirar? Corta. É claro que mulher não dá para rapar o cabelo, né? Mas o homem pode sim. Ou a pessoa tem piercing, tatuagem, brinco, colares, até anel, roupa curta, alguma coisa relativa a isso dá para trocar? Troca. Isso já é renovar o entendimento. Isto já é ter obras novas. Porque se no seu guarda-roupa existia vestidos e você só usava calça, agora você vai usar só vestido, você renovou o seu entendimento a ponto de não usar mais calça. Porque caso você não saiba, calça é vestimento masculina. E nas escrituras fala, né, que perante o Eterno, o homem que usa roupa de mulher ou uma mulher que usa roupa de homem é abominação. Quer dizer que ele não gosta disso. Por quê? Porque o Eterno não fez confusão. Você pode encontrar nas escrituras que ele fala: produzir árvore segundo a sua espécie, segundo a sua semente. Você não vai ver uma macieira do nada dando uma melancia, e nem vai ver uma melancia saindo de uma batata. O Eterno não faz confusão. E quando um homem ou uma mulher usa roupas que não faz parte do homem ou da mulher, está fazendo confusão. E lembre-se também que você é a imagem e a semelhança do Eterno. O Eterno não é confuso se ele te fez homem, é porque você é. Aí só porque você é homem agora vai usar uma saia, um salto alto, você está pegando a imagem do autor que criou você e está demonstrando que ele é confuso, que ele não soube como fazer você. Basicamente isso. Por esta causa deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. Isso quer dizer o quê? Quando um homem era levantado, ele primeiro fazia oferta por si próprio,
no caso para pagar pelos seus pecados, para assim depois poder fazer para o povo. Então isso quer dizer o quê para o tempo de vocês? Que o homem, ele se levantava lá, que era o homem do púlpito, e ele trazia renovação, como vocês dizem. Só que ele não trazia isso para si próprio e nem para o seu próprio povo, porque o que ele tinha como entendimento não servia para ele mudar a vida dele. Ele continuava sendo a mesma coisa. Podia passar 4 anos, você ia ver aquele cara do mesmo jeito. As escrituras mudam a pessoa a ponto de você não reconhecer mais ela. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado pelo Eterno, como Arão. Isso quer dizer o quê? Que o homem ele não se levantava ali do além para dizer que eu vou fazer sacrifício aqui pelo povo, mas era o próprio Eterno que designava aquela pessoa para essa função. E nos tempos atuais, ninguém chamou essa pessoa e ela está lá ensinando as escrituras. Então você vê o tanto de loucura e erro que está acontecendo. E é por isso que foi falado a respeito de renovar o entendimento que vocês vão renovar na prática. E também foi referido sobre a roupa, e sobre a roupa a loucura, a confusão, que o Eterno não faz confusão. Então, quando uma pessoa ela se levanta com seu próprio nome, não com o nome do Eterno, ela está fazendo loucura, ela está se tornando abominável. Isso porque o Eterno não faz confusão. Para cada pessoa ele chamou para um propósito. E se você tem o seu propósito com o Eterno e você toma o propósito de outra pessoa, você está fazendo confusão. Existe sim os que eles vão levantar como mestres, como a gente tem Yahushua e os discípulos, e existe as ovelhas, e existe outras funções aí. Só que a pessoa era ovelha e queria virar mestre, só que a ovelha não sabia nada e estava querendo virar mestre. E ensinar o quê? Nada. Então isso você vê a loucura do mundo. Isso também entra na questão de faculdade, escola e por aí vai. A pessoa nem sequer estudou nada, ela simplesmente aprendeu de um livro. Ela nem sabe o que ela está falando, ela só está copiando o que outra pessoa disse. Isso você vê muito por aí, né? Um exemplo é o livro de história. Alguém escreveu aquele livro e outra pessoa estudou. Aí aquela pessoa que estudou esse livro, ela vem se tornar como autor daquele livro para explicar o livro para alguém, sendo que ela só está copiando a base do livro. Ela não sabe absolutamente nada. Um exemplo claro é este que descobriu o Brasil, Cristóvão Colombo, Dom Pedro, sei lá quem é esse povo. Alguém leu o livro dele, se é que foi ele que escreveu, e simplesmente outras pessoas pegaram esse conhecimento que nem é dele e passou para outras pessoas como se fosse dele. Então você vê aí o que acontece. Alguém leu as escrituras, não entendeu nada e fala como se fosse autor das escrituras. Tá ensinando sem saber nada. Igualmente com o livro. Então você vê a loucura do mundo. Você vê como tudo estava errado. Aí você encontra a apostasia. A apostasia não é somente a congregação, é o mundo inteiro. Assim também, Yahushua não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Isso ele quer dizer o quê? Yahushua não veio aqui nessa terra sozinho, ele foi enviado pelo Eterno. Se Yahushua tivesse vindo aqui sozinho nessa terra, Yahushua não poderia fazer nada por ninguém, porque ele teria nascido de 2 pais. Yahushua ele foi enviado pelo Eterno, por isso que ele nasceu sem a parte de José. Ele nasceu unicamente da parte do Espírito Santo e por causa de uma mulher. Então Yahushua não veio aqui do nada. E é por isso que o Eterno fala, hoje eu te gerei. Quer dizer o quê? Yahushua foi gerado sem a parte do homem. Yahushua foi gerado simplesmente do Espírito Santo. Por isso que fala, hoje eu te gerei. Tu és meu filho e hoje te gerei. Yahushua foi gerado simplesmente do nada, podemos dizer assim. E como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então você vê que Yahushua, ele é sacerdote eternamente. Mas esse sacerdócio ele também passou ao homem, então significa que vocês também serão sacerdotes eternamente. Por isso que vocês vão fazer sacrifício da própria carne de vocês, segundo a ordem de Melquisedeque. Alguém já leu o livro de Melquisedeque? Tem no canal. Mas um resuminho bem simples. Melquisedeque era o rei de Salém e tinha um cetro que ele usava para conduzir o povo, e tinha seu pai Adonias. Seu pai Adonias ele tinha fundado Salém, e depois disso ele levantou lá as congregações e chamou 1.200 pessoas para morar naquela cidade. E dessas 1.200 pessoas ele fez uma proclamação falando que passaria 6 anos. E quando passasse esses 6 anos, todos aqueles que mantessem obediência permaneceriam permanentemente em Salém. Mas aqueles que desobedecessem seriam expulsos de Salém. Basicamente isso. E isso se passou durante 6 anos até que teve a traição de Samael, onde Samael roubou o cetro, que seria passado para Melquisedeque, que ele seria o novo rei de Salém. Aí ele roubou o cetro e levou embora, e o cetro é os homens. E por fim, na história, Melquisedeque vai buscar o cetro, e o próprio Samael usa o cetro para torturar Melquisedeque. E Melquisedeque pagou aquele cetro com sangue.
e depois que ele pagou com sangue, porque ele foi torturado pelo cetro, ele voltou para casa, foi restaurado o cetro, no caso o homem, e por fim Melquisedeque foi coroado com o cetro, e depois disso Samael foi condenado a Sodoma e Gomorra, onde aconteceu aquela chuva de sangue, que no caso sangue quer dizer pedra. Então por isso que Melquisedeque é considerado como sacerdote eternamente, porque ele fez um sacrifício infinito pelo cetro. E o cetro, nessa história, que foi contada muito resumida, ela está simbolizando vocês, o cetro. E quer dizer o quê? Yahushua veio nessa terra, Satanás usou o corpo do homem para torturar Yahushua, e Yahushua derrubou o seu sangue sobre os homens para purificar eles. Basicamente isso. Então aí você vê a similitude também. E agora você, como você foi levantado como sacerdote, você também vai ter que fazer um sacrifício para o Eterno. Só que o sacrifício consiste em duas coisas: a sua carne e, por fim, a vida espiritual. A carne, porque você vivia carnalmente. Aí depois você começou a viver espiritualmente depois que entendeu tudo do canal. Então você vai sacrificar a carne na tortura. E espiritual, porque você vai negar a sua vida dentro do jogo vivendo em espírito. Um espírito tem poder para fazer alguma coisa? Não. Então o espírito fica parado, não faz nada. O espírito só pode fazer alguma coisa nesse mundo quando ganha corpo. Por isso você está vendo um monte de demônio lá fora, porque eles ganharam forma física, tem corpo. E como eles têm corpo, agora eles podem manipular objetos. Antes não podia por quê? Porque não tinha corpo. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então isso quer dizer o quê? Yahushua era justo, e o Eterno só ouve os justos. E Yahushua estava clamando lá para o Eterno para que não deixasse ele morrer, no caso ele não pagasse essa dívida do homem, que seria no caso ser torturado. Mas mesmo assim, o Eterno ouvindo, e podia ter tirado ele dessa situação, ele dava um entendimento para que Yahushua, que era o único jeito que ele se salvaria. Porque se Yahushua não fosse crucificado, ele não se salvaria. Basicamente ele morria de uma causa natural e aparecia no seio de Abraão e ficava lá eternamente e acabou a história por aí. Mas então ele entendeu tudo o que precisava fazer e ele aprendeu a ser obediente até sendo torturado. Porque ele poderia ser torturado ali e simplesmente falar: eu não aguento, eu desisto, e acabou. Mas ele foi obediente até em cima da tortura e depois no madeiro. E até no madeiro ele estava fazendo o que era certo, o que era justo e que era honesto. Então vocês também vão aprender a ser obediente até na tortura. Se bem que agora está mais fácil, porque a pessoa que passou pela tortura, ela já passou a experiência também para os que vão ficar. Então, se a pessoa sabe o que precisa fazer, se torna mais fácil. Difícil, como foi falado do jogo, é quando você não sabe o que precisa fazer lá dentro. Vai descobrir na hora. E se sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então tá vendo aqui, ele foi consumado, ele terminou a obra lá, que no caso era salvar o homem, e todos aqueles que obedecem se tornou a grande salvação deles. É simples. E Yahushua já terminou a sua missão aqui na Terra, que era para salvar o homem. E através das obras de Yahushua, o homem também aprendia a obedecer o que Yahushua fez, e por fim ele seria salvo, tanto na hora de morrer, que seria no leito, como no arrebatamento. Mas como o caso de vocês é diferente para quem ficou, então agora vocês vão ter que aprender a obedecer até mesmo nessa super crise que vocês estão passando. E não vai ter anti-messias como falam não. O mundo não vai voltar ao normal. Não vai voltar mesmo. Não vai aparecer do nada um jornalzinho ali falando: ah, gente, apareceu aqui o anticristo, como vocês dizem, pode sair daí de casa, que vai ter 3 anos e meio de paz, que os 3 anos e meio de paz é o agora. E misteriosamente vão falar que o pacto vai quebrar não sabe quando, mas vai quebrar. E vai vir um carimbinho aí na testa, como dizem. O pacto ser quebrado, o sacrifício contínuo, é quando o Espírito Santo for arrancado desse mundo. Aí o pacto quebra. Por isso que nós estamos vivendo essa paz. Por que paz? O mundo não está em guerra, o mundo não está em aflição. E que paz é essa que eu estava falando antes do arrebatamento? A paz de saber que pode ser salvo. É isso, né? Tava esperando que fosse paz do que? Plenitude? Do nada a pessoa tava ali que nem um monge? Não, aí você tá indo muito longe, né? Lembre-se que Yahushua dá a paz que o mundo não dá. E Yahushua não disse que traria paz à terra. Diz que traria paz para o homem ser salvo. Quer dizer o quê? Trouxe salvação só para o homem. Não trouxe salvação para o mundo. Ele não veio trazer florzinha aqui para a terra. Ele veio trazer unicamente salvação. E a salvação é através do fogo. Todo mundo se apodera do reino do Eterno com força e com dor. Vocês com dor de verdade. Outros com força. Você vê que tudo tem sentido. A questão era: vocês liam a Bíblia? E se liam, estavam obedecendo ou estavam lendo só por ler?
chamado pelo eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então você vê, chamado pelo eterno de sacerdote. Isso porque segundo a ordem de Melquisedeque? Porque Melquisedeque foi o primeiro a fazer o sacrifício de sangue para o eterno. Quer dizer o quê? Melquisedeque, ele padeceu ali o seu sangue pelo cetro, que os cetros são as pessoas. E depois veio Yahushua nessa mesma ordem, nesse mesmo sentido, ser crucificado e derramar o seu sangue pelo povo. E agora você vai também se tornar sumo sacerdote e andar na ordem de Melquisedeque, aonde você também vai derramar o seu sangue pela sua própria salvação. Não é como se você fosse derramar o seu sangue para salvar sua família que está no lago de fogo, ou que ficou no arrebatamento. Todo mundo tem que derramar o seu sangue. Se os que estão no lago de fogo não estão com você, você tem duas hipóteses, que são as mais óbvias. Uma é que não era anjo arrependido, era demônio, sim. E a outra era falso anjo arrependido. Acabou. E você era anjo arrependido, só isso. No qual muito temos que dizer de difícil interpretação. Interpretação ele quer dizer difícil entendimento. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Que a interpretação aqui é uma tradução que o autor colocou, mas interpretação não existe. Interpretação é dessa teologia, onde todo mundo lê de qualquer jeito. Vou interpretar no meu achismo aqui. Não. Ele está falando que é muito difícil dizer, muito difícil entender o que essas coisas querem falar. Isso porque ouvem com negligência. Como assim ouve com negligência? Supondo que tivesse numa congregação agora e o cara começou a falar um monte de coisa lá. Ao invés da pessoa ouvir o que aquele cara tá falando, a pessoa fica admirada com as palavras e fica falando, ai meu, glória a Deus. Ou simplesmente fica preocupado com outras coisas e só tá lá para ouvir o louvor, como vocês dizem. Ou seja, tá ouvindo com negligência. O cara tá te amaldiçoando lá e você não tá nem percebendo. O cara começa a falar que todo crente é inútil, todo crente é isso, isso e aquilo. Aí a pessoa fala, glória a Deus. Gente, o que tá acontecendo aqui? Você não tá vendo o cara te xingando, você não tá vendo o cara te amaldiçoando? Por que você tá dando amém pra isso? Amém significa assim seja. Então você tá vendo que a pessoa ela é negligente no ouvir. Quando ela ouve, não ouve com atenção. E quando ouve, não entende o que está sendo dito. Aí a pessoa falava que você era um pecador e um condenado. Aí a pessoa tava lá batendo palma e falando, gente, esse cara aqui era o que a gente precisava. Isso não faz sentido, tá vendo? Então, muito do porquê as pessoas ficaram também no arrebatamento foi porque deixaram semear dentro dela palavras negativas. Por isso que esse canal é chamado o homem de burro, porque o homem sem o eterno não tem a capacidade de entender nem quanto que é 1 mais 1, para vocês entenderem o nível que é da burrice humana. Isso porque, raciocinem só um pouquinho. Adão e Eva tinham uma missão só, que era não comer do fruto dos demônios, basicamente isso. E tinha os animais lá. Os animais foram mais inteligentes a ponto de não comerem o fruto do que o próprio Adão e Eva. Vocês viram a loucura. Aí eles foram enganados por uma serpente que falava, tipo, Eva, não dava pra você entender que esse bicho não é normal? Você não podia simplesmente chutar e sair de perto disso? Não podia falar, eterno, isso daqui é seu? Não tinha como fazer nada disso? Pra você ver como que a Eva ali também não tinha entendimento nenhum. Aí chegava Adão ali, não sabia nem o que significava morrer. Aí via a Eva de boa. Aí vai lá e come o fruto também? E se a morte fosse tardia? Aí tava os dois mortos, né? Primeiro ia a Eva, e depois ele caía duro ali no chão morto. Aí você vê como que o homem, sem o Eterno, não raciocina absolutamente nada. Aí depois chega Caim e Abel. O Eterno pediu um sacrifício. Aí Caim, super dotado de conhecimento, foi lá trazer legumes pro Eterno. O que tá acontecendo aqui? Que parte você não entendeu que é para fazer uma oferta de carne? Se ele quisesse legume, ele teria pedido. Aí você vê como que o homem é burro. Não tem outra palavra. Isso daqui não é nem palavra de maldição, para vocês terem ideia. Isso daqui é a condição que o homem se encontra. E isso vai se seguindo e seguindo. Aí chega Noé. Óbvio, né? Noé era inteligente porque ouviu o Eterno. Noé era inteligente porque ele tinha o Eterno. Já tá vendo a diferença. O Eterno falou que ia trazer o dilúvio. Noé entendeu na hora e foi construir uma arca. Ele não construiu assim do dia para a noite. Ele primeiro entendeu, depois ele orou em cima disso e pediu para o Senhor como construir aquela arca. Aí o Eterno deu a inteligência para Noé construir aquela arca, que demorou no caso 120 anos. E durante esses 120 anos ele estava contando para o povo ali que ia vir a destruição. Ele não falava só, o mundo vai acabar e depois eu estava para casa. Ele explicava com diligência o que estava para acontecer. E com certeza, por mais que não esteja escrito, o Eterno também estava dando sinais. E adivinha, o humano, sem o Eterno, é muito ignorante e burro. Eles não quiseram acreditar e não deram nem importância. Pelo menos um ali, né, poderia ter dado importância e entrado na arca como quem não quer nada. Aí se salvaria, mas não foi assim a história. Aí disso entra de novo os animais, né?
É realmente o animal é irracional, ele é burro, né? Muito fácil de enganar, mas é mais inteligente do que o humano. Porque o animal ouviu a voz do Eterno e simplesmente entrou na arca para se salvar. O homem, que dizem ser inteligente, né? Que na verdade não é, não ouviu a voz do Eterno, ouviu a voz do homem, poderia até ter ouvido a voz do Eterno e não fez nada. Aí quando viu as nuvens e chuva no céu, aí começou a correr para a arca, né? Mas era tarde demais. E isso vai se seguindo esse caminho por vários e vários períodos. Balaão aí também, você vai vendo. Você pode ver o próprio faraó, o cara tá vendo um monte de praga vindo ali, o cara tá nem aí. E você vai seguindo essa história até não sei aonde. E você chega também até o próprio povo, tá vendo o cara fazendo um monte de milagre ali, simplesmente não acredita. E agora chega na geração que nós estamos antes do arrebatamento. Sonho, sol numa cor estranha, lua de sangue, pessoas tendo visões, gente vendo desastre arredondado por aí no mundo, e todo mundo trata isso normal. Tem até conhecimento de que a Rússia tá voltando. Tá fazendo alguma coisa? Não. Então você vai ver. Aí depois tem o arrebatamento, né? Que é as pessoas que ficaram. Aí vai ter gente que vai ouvir esse canal aqui e vai ficar com a mente lesada e só vai entender quando entrar nesse vídeo aqui, porque o vídeo vai começar a explicar o que você já deveria ter sabido há muito tempo. Então você vai ver aí o nível que o homem se encontra. Por isso que é dito nesse canal que se não desse o arrebatamento, basicamente nenhuma carne se salvaria, né? Quase isso. A loucura que o homem se encontra. E por que o homem é tão burro assim? Não dá para saber. De fato, essa é a única resposta que não tem, pelo menos não nas escrituras. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, tá vendo? Até a escritura está falando. Porque devendo já ser mestre pelo tempo. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra do Eterno. Então tá vendo, né? A pessoa deveria ser mestre pelo tempo que ela tem do conhecimento da palavra, mas é sempre voltada aos primeiros rudimentos. A pessoa não sabe nem o que significa pecado. Imagina se ela vai entender o que é fé. E vós haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Quer dizer o quê? Quando vinha o sólido mantimento, a pessoa não aguentava. Aí vinha com leite, vinha com coisas agradáveis, para que assim ela pudesse aceitar. Isso quer dizer o quê? Você chegava para uma pessoa e começava a nem sequer falar do pecado dela, mas começava a corrigir certas coisas. Nem era sólido o mantimento ainda. A pessoa já achava ruim. Imagina se chegasse já lançando uma bomba em cima dela. Aí ela não ia aguentar. E isso entra com vocês. Vocês eram alimentados com o quê? Com nada, né? Porque o homem não tem nada para oferecer. E agora vocês estão recebendo o quê? Essa bomba aqui, esse sólido alimento que vocês vão ter que aceitar de qualquer jeito. Porque a questão é, ou vocês aceitam, ou vocês não aceitam. Ou vocês aceitam e é salvo, ou vocês não aceitam e vai pro lago de fogo. Qual vocês escolhem? Não tem outra alternativa. Ou aceita ou aceita. Ou aceita morrer dando a palavra, ou aceita morrer para os demônios e depois cair no lago de fogo. Esse sim é um bom mantimento, é um bom alimento sólido. Isso aqui vai manter vocês em pé. É o maná vivo que desce do céu e dá vida ao homem, não vida à carne. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, ou seja, na palavra da obediência, porque é menino. Seria mais correto dizer, porque é criança, tem 2 anos ainda, não consegue andar sozinho, precisa alguém pegar na mão ali e levantar. Mas agora com esse canal aqui, vocês vão deixar de ser criança, menina, e vão passar a ser homens e mulheres. Só não vai virar pai porque não vai ter quem ensinar. Mas através desse canal vocês vão aprender o que vocês precisam fazer para a salvação de vocês. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, quando vocês estiverem exercitados, receberem o sólido mantimento, vocês serão perfeitos. E o Eterno vai exercitar vocês na hora da tentação para vocês perceberem o que é mal e o que é bom. Como assim? Que exemplo você pode nos dar? Por exemplo, uma oração. O que você oraria nesse momento? Já foi falado várias vezes nesse canal. Se você ainda não assistiu, vai assistir, por favor, viu? Porque querendo ou não, você vai ter que assistir mesmo. E agora qual vídeo? Eu não sei também não, procura. Você vai ter que ouvir todos mesmo. Mas no canal tá falando sobre a oração. Uma das orações que as pessoas faziam antes do arrebatamento era sem entendimento. Como que é uma oração sem entendimento? Por que você está orando isso? Vamos supor uma pessoa que ela está orando sem entendimento para resolver um problema. Só que ela não sabe como ela está fazendo esse problema. Ela fica orando para o Eterno para resolver o problema. Mas ela também não sabe como pedir na oração dela para resolver o problema. Ela está presa em um vício, por exemplo, uma pessoa que usa cigarro. Toda hora acontece alguma coisa que ela cai nessa tentação e usa cigarro. Aí ela vai lá na oração e fala, Senhor, me liberta desse vício, vai fazer jejum. Só que a pessoa, ela não está entendendo o que é
fazer a oração certa. Ela acha que só porque fez uma oração ali, ou só porque levantou um acampamento de jejum, vai resolver alguma coisa. Ela está achando que o jejum ou a oração é mais poderosa do que a palavra do Eterno. Então você já vai vendo. Aí a pessoa faz a oração, só que dentro da oração, ela não pede para mostrar os caminhos que o demônio entra. Vamos dizer assim, de uma forma bem mais ampla. Imagina uma teia, não uma teia de aranha, mas uma teia reta. Tipo essas teias de cronologias de tempo, né? Existem várias bolinhas e cada bolinha apresenta uma estação do ano, né? 2001, 2002, 2003. Então aí você vai vendo. Na bolinha 1 é como se tivesse um espaço onde o demônio entra. Na bolinha 2 é como se o demônio ele traz algum entendimento, alguma coisa. Por exemplo, a pessoa que fuma. Na bolinha 1, o demônio ele entra e manda um sentimento de tédio. Na bolinha 2 é o sentimento de tédio e na bolinha 1 é o demônio entrando. 1 vê o demônio, bolinha 2, o sentimento de tédio. Dentro desse sentimento de tédio, ele passa também para a bolinha 3 que seria uma vontade. Só que não é assim em sequência, é como se fosse em escala de tempos, né? Aí do tédio passa a ser uma vontade, porque no tédio você não tem nada para fazer. E desse tédio cria uma vontade, um pensamento, um desejo, alguma coisa do tipo, no caso fumar. Então a pessoa deixou a porta aberta porque ela não estava vigiando, veio um sentimento de tédio, do sentimento de tédio passou um sentimento de fumar, uma vontade de fumar. Você já viu que já foi 3 espaços que o demônio dominou. E por fim, o demônio colocou essa vontade e só ficou esperando, até que chegou o momento oportuno onde ele tirou o maço de cigarro e fumou. Ou seja, foi 4 estágios para o demônio derrubar a pessoa. O primeiro estágio foi quando ele entrou porque ela não estava percebendo. O segundo foi ele criar um momento propício como o tédio. Do tédio passou a ser uma vontade, tá vendo? Ó? Da vontade passou a ser ele cumprindo essa vontade quando ele fumou o maço de cigarro. E isso também você pode fazer numa escala muito maior, é que a gente usou 4 bolinhas de tempo. Poderia ser 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Porque depois do maço de cigarro, poderia ser agora o estágio 5, onde ele está lá pedindo perdão, e daí ia voltar para o estágio 0 de novo, que é onde está vindo o demônio pela porta. Então você está vendo, a pessoa que não tem entendimento, ela não sabe nada disso que foi falado. Ela simplesmente vai abrir uma oração, vai pedir perdão e vai falar para o Senhor libertar ela dessa vontade, desse vício, desse cigarro. Só que ela não está vendo essas 4 portas por onde o demônio passou. Aí ela vai lá fazer um jejum. Aí no jejum ela coloca, Senhor, eu abro um jejum no nome de Yahushua HaMashiach e vou colocar no jejum aqui para o Senhor me libertar da vontade de fumar. Aí ela vai ler a Bíblia, mas ela lê pulando também, tá vendo aí, né? Não tem sólido mantimento, não tem nada. Aí passa um tempo, ela acha que já venceu aquilo, ela desarma as forças, aí volta o estágio de novo. Satanás, tédio, vontade, fumou. Tá vendo? 4 estágios. Agora uma pessoa que ela ora com discernimento, com entendimento, ela começa a orar na oração dela, perguntando, Senhor, por onde o demônio está vindo? Porque se o Senhor não me mostrar, eu não posso fazer nada. Isso já é uma coisa de uma pessoa sábia. Isso por quê? Porque as escrituras falam que o homem não pode coisa alguma se do alto não for dado. E depois ele fala por fim que todas as obras são manifestas através do Eterno. Então quem te dá essa obra de parar de fumar é o Eterno. Mas isso você também precisa ter a sua obra de perguntar. Então a pessoa ela tá lá orando porque ela sabe que é viciada e ela tá falando, Senhor, aonde é que eu tô errando para essa vontade vir? Aí o Eterno vai começar a usar as memórias dela para ela tirar o entendimento daquilo que o Eterno vai dar. Aí o Eterno vai mostrar que quando ela tá sem nada para fazer, vem o demônio na hora que ela não tá observando. Aí ele traz o tédio. Só que esse tédio não é assim de uma hora para outra, é como se ele ficasse lá por um bom tempo. Aí disso vai maturando a vontade. A pessoa na oração ela tá entendendo isso. E disso vira o desejo que faz ela fumar. Então ela percebe que a porta de entrada é quando ela não está vigiando e uma das portas é o tédio. Então ela precisa resolver essa primeira porta para trancar todas as outras. Aí disso entra mais uma oração para o Senhor mostrar o segredo. O que o demônio está trazendo nessa hora que eu não vejo? Que porta é essa que está oculta? Só que também entra um porém. Tem a porta. Você não vai sair da porta para vir lá fora, né? Vamos supor que tem o pátio e tem a porta. E tem a sua casa. Aí você passou as outras portas e chegou na última porta e depois tem o pátio. Você vai sair lá fora? Não vai. Você não vai conseguir ver o demônio lá fora. Você vai ver o demônio quando ele tá chegando perto. Aí se você sai no pátio, a casa fica desprotegida. Aí o demônio entra e você nem vê. E isso é quando você perde o foco. Você perdeu o foco, o demônio entrou. Quando você tá focado, o demônio não entra, porque você tá vendo ele. Aí é essas coisas que a pessoa tem que orar. Como aqui ninguém fuma, não tem como dar um exemplo maior do que esse.
Aí é com vocês. Aqui é como se fosse a receita base para vocês aplicar no resto da vida. Ou melhor dizendo, no resto de tudo. Uma pessoa que sempre fica com dor de cabeça. Ela vai fazer o quê? Senhor, me cura dessa dor de cabeça? Só que as escrituras estão falando que o Senhor já levou sobre si nossas dores, doenças e enfermidades. E está falando que Ele nos deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E como nós sabemos que doença é demônio, quando vem, a dor de cabeça é o quê? Um demônio. E quando nós expulsamos o demônio, a dor de cabeça vai automaticamente junto. Só que antes do demônio vir, existia um processo até ele dar essa dor de cabeça. Necessariamente não é nem o demônio te dando a dor de cabeça, é você tomando alguma coisa que faz você ter dor de cabeça. Aí agora depende muito, né? Vamos usar o açúcar como exemplo. A pessoa sabe que dor de cabeça é demônio. Aí ela fica com dor de cabeça e expulsa o demônio e a dor de cabeça e vai embora. Só que antes disso ela tomou muito açúcar, então o açúcar que fez ela ficar com dor de cabeça. Então o demônio ele tá usando um negócio que ela não percebe para causar dano nela. E aí você vai vendo. Uma pessoa com dor de barriga, vamos supor que ela comeu muito pão. Tinha muito fermento no pão. Aí o fermento do pão fazia ela ficar com dor. Basicamente isso. Aí você vai vendo uma pessoa que ela tem discernimento na hora de orar e você vê uma pessoa sem discernimento algum na hora de orar. Você vê uma pessoa que tem discernimento no jejum e você vê uma pessoa que não tem discernimento nenhum no jejum. Você vê uma pessoa que ela é experimentada para discernir o bem e o mal e você vê uma pessoa que ela não sabe nada. Por isso que você vê que a oração de uma pessoa que não é justa, o Eterno nem sequer ouve, porque a pessoa ela não está pedindo algo certo. Ela está pedindo qualquer coisa ali. E isso também não entra, as pessoas fazem muita oração aí para pedir um carrinho ali, para pedir uma Mercedes, um bom trabalho. Não. Uma pessoa que ela quer um bom trabalho, por exemplo. Ela primeiro ela tem que orar para o Eterno por que ela precisa de um bom trabalho. Aí o Eterno mostra. Depois disso, ela tem que orar também o porquê que ela precisa de um salário grande ou pequeno. Aí o Eterno mostra. Depois que ela entende esses dois passos, aí ela começa a orar ao Eterno para como ela conseguir esse trabalho que ela precisa com esse salário e com o que ela quer trabalhar. Para que tudo esteja em coordenança, tudo esteja exatamente como o Eterno precisa. Para que o teu trabalho não te mate espiritualmente e nem o teu salário te mate espiritualmente. Só que uma pessoa que é espiritual, ela tá vendo tudo isso e ela coloca onde? No altar de oração. Uma pessoa carnal, ela nem sequer se lembra do Eterno, ela simplesmente fala, Senhor, me dá um carro e acabou. Ou ela pede um bom emprego e acabou. Não investiga ali, não faz absolutamente nada, a pessoa não faz nada. Aí depois ela tem um bom emprego, porque vai saber se foi o Eterno mesmo que abençoou. Aí o emprego dela suga a vida toda dela, basicamente o emprego virou um sanguessuga. Ela não ganha nada de bom, fica infeliz no trabalho e não pode sair porque o trabalho sustenta todos os vícios dela. Uma pessoa que ganha muito e vai sempre ao shopping. E por fim, o trabalho foi responsável pela morte espiritual dela. Então aí você tá vendo, espiritual, carnal. E agora todo esse exemplo que foi passado, você também precisa pegar ele, entender, nem que você ouça esse vídeo umas 4, 5 vezes, e agora aplicar essa base para você que ficou no arrebatamento. Lembre-se que não dá para falar alguma coisa quando você não vive ela. Aqui nessa casa ninguém está vivendo o arrebatamento, alguém ficou? E não teria nem como também, só se fosse no futuro, vai saber como, e depois voltasse para o passado. A visão não é como se você visse em tempo real. A visão é como se o Eterno ele mostrasse a parte mais importante, não o dia a dia da pessoa. Isso você vê em Apocalipse. João ele vai no futuro, volta e vai indo. Não é uma visão contínua. Não é como se ele visse 24 horas ali alguma coisa. É o Eterno mostrando as partes mais importantes. Assim é com vocês. Tem que entender que é como se esse canal está passando unicamente a base. Quem vai dar todo o entendimento é o Eterno. Mas aquilo que você ouviu e aprendeu, você precisa pôr em ação. Lembra da cadeia de teia, daquelas 4 bolinhas? Se você sabe por onde o inimigo está entrando, você consegue fechar todas as portas. Supondo que tivesse 25 portas para o demônio passar até você cair. Se você fechou a primeira de todas, as 24 portas estão fechadas automaticamente. E se a primeira está fechada, significa que esse pecado cessou na sua vida. Mas agora se você não está vendo nada, aí é uma coisa perigosa, porque você está suscetível a cair a qualquer momento. Basicamente você já está caído e você nem sabe. Por isso que nesse canal entra jejuar, orar, confessar as palavras, que é muito importante, e depois os vídeos. O jejuar, você vai jejuar pedindo as suas fraquezas e também exclusivamente para tortura e muito mais dentro do óculos. A oração é crucial para o Eterno te dar o entendimento do que você precisa orar, do que você precisa pôr no jejum e quais entendimentos você precisa ter para quais tipos de hora. E o confessar
é para você se fortificar naquilo que o Eterno já mostrou pela oração e pelo jejum que você precisa mudar. E por fim, o vídeo é só para você entender a mensagem do que você precisa fazer. Então você faz tudo isso junto, não ao mesmo tempo, né? Mas a pessoa que está fazendo o jejum, ela faz assistindo o vídeo. E a pessoa que vai orar, ela já ora com o entendimento do que ela precisa confessar, no caso, se contaminar com as palavras. Aí você vai vendo. É muito simples todas essas coisas, mas basta também a pessoa se aplicar com diligência. Por isso o que é falado nessa parte aqui de Hebreus não é igual ao que é falado no Evangelho de João ou de Mateus.